Olá, meditação fácil hoje. Eu vou falar sobre humildade. Eu sei que algumas pessoas acham graça que eu fico lendo as coisas. Eu vou ler de novo. Hoje eu tô com uma luz aqui, uma cromoterapia aqui, olha, parecendo azul. Daqui a pouco eu fico verde. Fazendo uma cromoterapia aqui. Quem sabe aí, né? Como seria um ser do outro planeta? Com a pele azul, a pele em verde. Bom, então vamos lá. Eu fiz alguns estudos aqui, mas eu tenho que confessar para vocês, apesar dos preconceitos intelectuais, né, que a gente tem, o Wikipédia está ficando cada vez melhor. E eu vou falar aqui sobre o conceito de humildade dentro do Wikipédia, tá perfeito. Vou falar sobre algumas coisas também, né? E depois nós vamos fazer uma meditação e eu vou liberar uns downloads de Theta Healing. Bom, humildade, né, também é uma coisa que eu tenho percebido que nos falta, como seres humanos. Eu acho que a humildade é uma das coisas que abre muitas portas também, né, na minha vivência aí, no dia a dia. Quando eu tive que, às vezes, estar em lugares diferentes, totalmente desconhecidos. Então, além da boa educação, do respeito ao próximo, né? Humildade é o seu passaporte para todos os lugares. Só que às vezes também a gente tenta se colocar numa condição de humildade, mas as pessoas confundem as coisas com simplório. Então, ser humilde não quer dizer ser simplório, né? E simplório aqui é simplório de acordo com o dicionário léxico, né? É um indivíduo que é ingênuo, fácil de ludibriar, de enganar, né? De ser enganado, paspalho. É uma pessoa que é ingênua e acredita facilmente nos outros, né? Que é incauto. Então, às vezes as pessoas confundem humildade com uma pessoa simplória. E ser simples, né? É uma pessoa fácil de lidar, humilde. É, eu acho que a vida já tem tantas coisas, tantos. O ser humano já é um complexo em si, né? Eu acho que se a gente pode facilitar as coisas, ser mais simples, ter uma vida mais simples, tudo mais simples, eu acho que é melhor, né? Fica mais fluido. Então, não confundam humildade com simplório. Então, humildade aqui no Wikipédia, e eu faço uns estudos aqui com a Escola Sacra Metatron. Então, aqui nos estudos das letras hebraicas, né, temos aqui a letra Dalet. Dalet parece uma pessoa que se curva, né, para estender as mãos, né? Então, aqui você imagina que o corpo da pessoa, né, e aqui as perninhas aqui, a cabeça dela estaria aqui. Então, Dalet tem eu tô com um livro aqui que se chama O Oráculo da Cabala. É um livro muito legal e ele tem uma explicação muito bonita sobre humildade aqui também. Então, vou ler para vocês. Selecionar o Dalet, né, que é essa letra aqui hebraica, é um lembrete para cultivar a humildade. Quando nos tornamos arrogantes e nos inflamos com nossa própria importância, esquecendo-nos de reconhecer a centralidade de Deus, né? Então, muitas vezes a gente se vangloria e esquece que os dons são concedidos, né? Eu acredito em Deus. Então, os dons são concedidos por um Criador, né? Independente de você acredita em encarnação ou não, mas, enfim, não se vanglorie demais, né? A palavra humildade vem de humus, que significa terra. A palavra humano tem uma etimologia semelhante, assim como a palavra hebraica Adam, que significa ao mesmo tempo homem e terra, né? Diz o ditado, né, do pó viemos e para o pó retornaremos, né? E uma reflexão que eu gosto de fazer, né? Eu gosto muito de crânios de caveira, né? Tem um crânio aqui de cristal aqui, que é uma representação,
uma simbologia dos outros crânios de cristal, né, que foram encontrados aí pelos arqueólogos, significa o conhecimento. Então, toda vez que eu passo perto de um cemitério, eu gosto de refletir que ali todas as pessoas estão se igualando, né? Ao lugar onde que todos se tornam iguais, né? Do pó viemos, para o pó retornaremos. Não tem raça, não tem classe social, todo mundo vai voltar para a terra, né? A humildade vem da conexão com nossas raízes, perto do solo. O Dalet encurvado para o chão nos convida a recordar essa conexão, que o nosso corpo e nosso alimento e nossa própria vida dependem da terra. Então tem culturas aí muito antigas, né, que o boi, a vaca são animais sagrados porque eles ajudam a arar o solo. E inclusive entre as letras hebraicas, aqui no estudo das letras hebraicas, a primeira letra, Aleph, né, refere-se ao boi, por causa que está se abrindo para nos dar o conhecimento, né, e simboliza também a totalidade, o todo. Bom, voltando aqui. Não estamos separados e não somos autossuficientes. Estamos, ao contrário, conectados a tudo e dependemos de tudo. Então, na natureza a gente pode ver que existe uma teia de convivência, né? Entre as espécies, né? Mesmo que existe a cadeia alimentar, né? Mas existe uma convivência entre as espécies e mesmo essa cadeia alimentar, ela age com base num certo respeito. Você não vê um animal comendo por gula, assim, né? Caçando por gula. Aqui, perto da minha casa, aqui tem um ninho de falcões, né? Que eles fizeram um ninho num galpão. Quando eles não ficam caçando o tempo todo. Então, às vezes eu passo perto desse galpão, eles estão pousados lá descansando, né? Eles não ficam igual a gente naquela mentalidade, eu quero ter mais, eu quero ter mais, eu quero ter mais, eu quero guardar, eu quero juntar, eu quero acumular, entendeu? A natureza, ela tem um equilíbrio e tem essa humildade, né? Quando estamos passando por uma época difícil, sentindo-nos tristes e pobres, o Dalet é a voz de estímulo que diz que essa mesma dificuldade pode ser a porta pela qual bênçãos ainda maiores entrarão. O controverso Rabino Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, essa letrinha aqui, Dalet, também, uma pessoa que se curva, tá humilde, né? Ela também está se abrindo para as bênçãos. Vou voltar aqui agora no Wikipédia aqui. Humildade, de acordo com o Wikipédia, vem do latim humilitas e é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. Não existe isso, né? Eu acho assim, uma grande lição que eu tive na minha vida. A minha avó ela era analfabeta, né? E às vezes convivendo com os idosos também eu vejo muito isso. Então, hoje em dia é mais fácil você ter um curso superior, né? E daí para cima uma pós, um MBA, um doutorado, mestrado e por aí vai, PhD. Mas antigamente as pessoas não tinham muito acesso, né, a essa formação acadêmica. Mas eu vejo que existe uma sabedoria e também, além da sabedoria, existe uma inteligência. Então, não existe gente burra, né? Não tem ninguém que seja desprovido de inteligência. Eu não acredito que exista isso. Todo mundo tem existem vários tipos de inteligência, cada um tem uma, né? É muito difícil uma pessoa que tem são 7 tipos de inteligência que eu não me lembro agora. Mas é muito difícil ter uma pessoa que tem todos os tipos de inteligência, mas existe. Então, eu acho que os melhores professores que eu já tive na minha vida e que eu conheço
são aqueles que têm a humildade de saber que eles estão aprendendo o tempo todo, né? E muitas vezes eles aprendem, cada vez se aprimoram com os próprios alunos, porque o aluno chega com uma questão para ele. Então, é uma reflexão também que a gente tem na vida. Quando a gente tem um desafio muito grande, né, um problema que você está passando, tem uma grande lição ali, né, e também tem uma grande bênção além dessa lição, né, porque essa lição também eu acho que já é uma bênção. Só o fato de você encarar os desafios como uma forma de aprendizado, aprimoramento na vida, eu acho que além de um exemplo belíssimo de humildade, é um belíssimo de que você é uma pessoa abençoada e iluminada, né? Então, voltando aqui no Wikipédia, que está cada vez melhor. A humildade é considerada pela maioria das pessoas como a virtude que está o sentimento exato do nosso bom senso ao nos avaliarmos em relação às outras pessoas. Características como cordialidade, respeito, simplicidade e honestidade, embora sejam frequentemente associadas à humildade, são independentes. Portanto, quem as possui não precisa necessariamente ser humilde. No livro A Linguagem dos Deuses, de Antônio Carlos Farjani, humildade também vem da palavra homos, relativa à terra. Esse daqui eu já falei. Do ponto de vista esotérico, esse retorno ao seio da terra não coincide com a morte do corpo, mas com a morte do eu profano ocorrida na iniciação. Descer ao humus, nesse contexto, equivale a descer ao Hades, ou seja, aos infernos ou reino dos mortos. Essa descida é feita em vida pelo iniciado e consiste numa viagem interior. Muito confundida com a modéstia, sendo esta o sentimento de velar-se quanto às qualidades intelectuais e morais, em oposição a um exibicionismo vaidoso. Também disse que a humildade é uma virtude de quem é humilde. Quem se vangloria mostra simplesmente que humildade lhe falta. É nessa posição que talvez se situe a humilde confissão de Albert Einstein, quando reconhece que, por detrás da matéria, há algo de inexplicável, né? Uma das características de Jesus Cristo foi a humildade, pois a Bíblia diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve a usurpação ser igual, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, versículos de 6 a 8. Continuando aqui, Wikipédia. As religiões tendem a associar a humildade ao reconhecimento da superioridade divina. Todos os seres humanos são iguais aos olhos de Deus, devendo agir e comportar-se como tal. Porém, somente a religião não define o assunto humildade ou o que é ser humilde, né? É na prática, né? A religião é só um caminho. Para o budismo, a humildade é a consciência que se tem do caminho a levar para se libertar do sofrimento, né? Pelo ponto de vista do budismo. O sofrimento também vem do desejo. Do ponto de vista da filosofia, Immanuel Kant afirma que a humildade é a virtude central da vida, uma vez que dá a perspectiva apropriada da moral. Para Friedrich Nietzsche, em contrapartida, a humildade é uma falsa virtude que dissimula as desilusões que uma pessoa esconde dentro de si. Para além das diferenças em termos de conceito, as pessoas partilham da mesma visão sobre a humildade como sendo a característica que levam as pessoas a realizarem uma ação sem proclamar os seus resultados. Suponhamos, por exemplo, que um homem joga bem futebol e que é humilde,
Este não deverá apresentar-se aos outros na qualidade de melhor jogador, nem como sendo o jogador que sempre marcou a diferença graças ao seu talento. Tipo assim, ele não fica batendo no peito para falar que ele é um ótimo jogador, né? Humildade também não significa ter de se rebaixar para as outras pessoas, mas sim reconhecer ou admitir as suas falhas. Bom, disse o Wikipédia. E falou bastante, né? Então vamos aqui para a meditação. Eu vou procurar um tom aqui bem agradável para nós, né? Um hertz para relaxar e nos conectar conosco mesmos. Um dos exemplos que nós temos aqui de humildade, que nós temos nós somos... eu estava num grupo aqui, o pessoal estava falando que existe o eu superior e nós somos um fragmento do eu superior. Realmente, nós viemos aqui na Terra para passar experiências, né? Então, vou colocar aqui um de expansão da consciência. Então, inspirando, expirando profundamente. Deixando o ar se esvair dos pulmões. Relaxando. Solte os ombros, alinhe sua coluna vertebral. Imagine toda a negatividade. Se por acaso você lembrou de algum fato da sua vida agora, relativo à humildade, seja de qual perspectiva for que te deixou incomodado, então imagina esse sentimento de incômodo se esvaindo numa fumaça negra que se dissolve no ar. Mais uma vez inspirando, liberando toda a negatividade, tensões, preocupações. Tente viver esse momento só para você, só um pouquinho para você se conectar com o seu eu supremo, com o seu mestre interior. A humildade também consiste da gente ouvir a voz do coração, da intuição, o mestre coração, que muitas vezes quer nos levar para os melhores caminhos. Os caminhos mais certos, os mais fluidos. Imagine-se agora bem confortável. Tão confortável que você sente seu corpo começar a flutuar. Sabe quando a gente pula numa piscina e a gente começa a pular, a boiar assim? Então nós vamos flutuar dentro do espaço sagrado do coração. Sinta o ar à sua volta. Todo fluido suave dentro desse espaço. Você escuta as batidas do coração, sente. Você está bem pequenininho dentro da câmara secreta do seu coração. Flutuando. Sentindo a energia primordial. E começamos a ver pequenas luzes vindo de cima.
E a gente olha para cima, a gente vê também um grande clarão, como uma grande estrela, muito luminosa, que a gente não consegue nem ver sua forma. Tá, essas bolinhas de luz, elas vêm descendo. A energia que você sente delas é amorosa. Elas querem, estão vindo para nos auxiliar. Se deixe aproveitar por esse momento. Deixe a sua criança interior respirar, relaxar, se conectar consigo mesmo. Lembra quando a gente era criança e a gente olha tudo com os olhos de curiosidade, mas uma curiosidade aberta, sem julgamentos. Uma curiosidade aguardando as surpresas da vida, as respostas da vida. Sem medo de fazer perguntas, sem medo de se machucar. Você já percebeu que as crianças, às vezes elas têm as pequenas brigas, mas às vezes na mesma hora elas ficam com raiva e depois elas esquecem, né? Fica tudo bem de novo. Então vamos deixar essas energias nos tratarem para a gente voltar a esse sentimento da criança interior, brincando, flutuando no ar com essas bolinhas de luz. Essas bolhas de luz são os mestres que humildemente descem das mais altas esferas energéticas para cuidarem de nós como se fôssemos pérolas preciosas, como se fossem as maiores preciosidades do universo. Enquanto vocês brincam, eu vou me conectar com a energia de Theta Healing para a gente fazer os downloads e finalizar essa meditação. Se você quiser agir no ar, nesse fluido dentro do coração, brinque. Se você quiser, você pode convidar a consciência dos golfinhos com os seres que você, os seres mentores que você tiver afinidade, seus mestres, todos flutuando nesse espaço de uma luz suave e acolhedora. Podemos também agradecer a nossa Mãe Terra, Mãe Gaia, né? Que gentilmente nos cede nossos corpos para que possamos viver nossas experiências e elas nos provêm um alimento e tudo o que for necessário para a nossa vida física material. Então vamos enviar amor para ela, em gratidão também, e continue a brincar. Prontos para o download? Só basta dizer eu aceito, sim. Eu vou começar. Primeiro eu vou pedir um download de amor incondicional. O amor
é a mais poderosa de todas as energias do universo e a mais humilde. Você se permite, você aceita que o amor incondicional se instale em sua vida de todas as formas, da melhor maneira possível. E que você possa ter uma vida melhor vivendo dentro dessa energia do amor incondicional direto da fonte. Vou pedir agora o download de humildade. No conceito mais perfeito de humildade, no conceito mais equilibrado. E que seja nosso grande professor, nosso mestre. Possamos nos mover, ter sabedoria, ter senso de justiça, de respeito, você se permite a esse conceito de humildade de uma maneira equilibrada, para que possa viver de forma segura no dia a dia. Vou pedir o conceito equilibrado de empatia, porque ser empático demais também não é muito bom. Então, o conceito equilibrado, de maneira divina, de empatia. E ao mesmo tempo eu vou pedir um download de firmeza, que possamos ser firmes de uma maneira sábia, de uma maneira divina, para que as pessoas não confundam, né, humildade com simplório, ser humilde com simplório. Então, às vezes na vida a gente precisa ser firme, saber dizer não, saber dizer sim também, porque tem muitas pessoas que só dizem não, né? Então, saber dizer sim e não de maneira equilibrada, ser firme em nossos propósitos e em nossas missões. Respirando fundo, ancorando a energia, flutuando no espaço do coração. Então agora os nossos amigos, nossos mestres vão se despedir de nós nesse momento e vão subir de novo. Então também vá pousando, sentando-se, voltando para o lugar onde que você está. Inspira profundamente mais uma vez. Sentindo o seu corpo, toda essa energia maravilhosa, essa impressão gostosa que ficou com você, que ela permaneça o tempo possível e você pode acessar essa meditação quantas vezes quiser também. Então vamos agradecer a todo o universo, a Mãe Gaia, aos nossos pais, as nossas vidas, as dificuldades, as derrotas e as vitórias, os desafios que nos trouxeram para cá e nos transformaram na pessoa que somos hoje e que possamos aprender cada vez mais. Então, um grande beijo para vocês. Fiquem em paz.